Imagina que em um certo local, em um certo tempo, em um certo momento, uma coisa inestimável aconteceu. O rapaz que estava sentado na sua vida, pensando nela sem nenhum propósito, ele percebe que uma maçã caiu na cabeça dele. Quando ele olha essa maçã, ele pergunta: por que essa maçã caiu? E esse homem era Isaac Newton, que revolucionou a física com teorias. Olá, tudo bem? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo, infelizmente, para tristeza de todos vocês. Olha, estou aqui de novo, né? E, novamente, mais um tema interessante aqui para nós. Eu estava usando aí, agora há pouco, sobre a questão do Isaac Newton, né? Eu acho que o Isaac Newton, ele é um puta cara que revolucionou muita coisa, sabe? Tipo, Nikola Tesla e tal, esse pessoal, eles são muito fodas, porque se não fosse eles, não estaria vendo o seu furry com seus fótons aí. O que eu estudo hoje em dia, pelo menos na minha visão, ela é muito ruim, porque, vamos lá, o que é o estudo, né? O que é o estudo? É quando você aprende alguma coisa, você desenvolve alguma coisa. Por exemplo, eu posso aprender mais sobre marketing, por exemplo. Você vai estudar sobre o tema, você vai pegar coisas que são estabelecidas e com a dúvida, com questionar, você vai criar pontos e vai começar a compreender o que aquilo significa, né? Isso da biologia, da ciência, da psicologia, todas que você for, eles vão seguir esse mesmo padrão. Então, o estudar, ele é uma coisa que te agrega, ele te força a fazer algo, né? E o que nós temos hoje, né? São pessoas que não gostam de estudar. Por mais que existam faculdades, esse tipo de coisa, o foco não é estudar. O foco é exclusivamente ganhar dinheiro. Isso daí eu acho muito paia. Deixando claro que eu acho muito paia. Primeiro, que o estudo, ele é uma transformação do cérebro, tá? O estudo, ele não apenas vai fazer você chegar num patamar diferente, ele vai te dar ferramentas para você chegar num patamar diferente. Então, o estudo, infelizmente, hoje em dia, ele é resumido a uma ferramenta de ganhar dinheiro. E isso é muito paia, desculpe. Sartre argumenta, né, que você ter uma consciência não necessariamente implica que você consiga colocar coisas nela. Num sentido de, eu posso imaginar coisas que não existem. Não. Na verdade, quando o Sartre ele diz sobre a consciência, ela organizar fatos que ela já tem conhecimento, é quando a mente ela tenta se prever, né? E é por isso que nós temos a liberdade, né? Porque nós somos livres em essência, mas o ponto que eu quero abordar aqui é que você tendo uma consciência, você podendo organizar as coisas, você podendo organizar, duvidar, prosperar mesmo, a única coisa que você faz com o conhecimento que você tem hoje é para ganhar dinheiro, tá ligado? Você só usa o conhecimento, né? Que a sua mente é um vazio que se preenche com a realidade e a única coisa que você preenche com ela é o fato de conseguir dinheiro. O Nietzsche ele tem uma ideia do devir, né? Que você não tem que ser aquilo que você é, mas aquilo que você vem a tornar a ser. Torna-te a mesmo. Torne-se a ti mesmo. No sentido de estamos em plena transformação. E a neuroplasticidade do cérebro também vai dizer a mesma coisa. Então, por que as pessoas... E esse é o ponto do vídeo. Porque você entrou aqui para como estudar melhor. Você entrou aqui e falou, não, Gabriel, eu quero estudar aqui para um concurso, eu quero estudar para um negócio muito foda. Não vou te dar essa resposta assim em dar como estudar. Eu tô aqui para falar como estudar de verdade. Estudar de verdade, não é esse estudo que você faz para passar numa prova e é isso, depois você esquece o conteúdo. Isso daí o ChatGPT faz. Então assim, a ideia que eu quero propor aqui é como você fazer o estudo uma forma de melhorar como pessoa. E não apenas você passar numa prova medíocre e se achar foda por isso. Não. Transforma o estudo como parte da sua essência, né? E é isso que eu vou fazer, entendeu? Mas ainda assim, se você quiser só ser o medíocre, o cara que faz o básico, você também pode ver esse vídeo, porque o estudo aqui, ele tem umas técnicas aí milenares aí. O principal ponto, né, vamos lá, direto ao ponto aqui, é que o estudo, ele hoje em dia, como que ele é tratado, né? O estudo, ele é uma ferramenta, assim, do capitalismo
só pra gerar dinheiro. A pessoa não leva a sério o estudo. Mas isso acontece por quê? Porque o ser humano é medíocre. Eu vou bem direto ao ponto. Na verdade, eu acho o ser humano muito medíocre. Porque, cara, estudar é uma das melhores coisas que existe. Porque estudar, ele te evolui. E esse que é o ponto que eu quero abordar aqui. A ideia de você, por exemplo, estudar pra fazer uma prova, por exemplo. Eu vou lá, faço uma provinha lá, aí eu passei no Enem. O Enem é um monte de pergunta e foda-se, é só isso, é só um monte de perguntas que você acerta e é isso, tá ligado? Eu não acho que um cara que estuda pra concurso, um cara é inteligente no sentido literal da palavra, mas de reter informação. Apesar que sim, tem um modelo assim de essa pessoa é inteligente porque ela conseguiu entender os conceitos, isso daí é um fator de inteligência. Porém, é uma pessoa que é vazia, não é pra você ser um cara medíocre que vai estudar o básico, ou mesmo que você se esforce muito, o seu único objetivo é reter informação para fazer uma prova medíocre, que é o estado medíocre, que é essa praga aí, né? E é isso que você vai fazer, tipo, a sua vida, gastar a sua energia pra consumir um conteúdo que é difícil pra caralho, tipo, é um conteúdo difícil de discernir, ter o conhecimento, o que você faz com esse conhecimento, você fala uma provinha de merda, depois esquece. Não. Um dos pensadores que eu quero abordar aqui é o Antonin Sirtulantes. Quem que foi Antonin? Ele foi um cara que ele seguiu os preceitos aí de São Tomás do Aquino, os 17 preceitos de Aquino, e esse livro, né, A Vida Intelectual, ele é tipo, um dos melhores livros que eu já li, e mudou muito a minha perspectiva de estudar e também do que é viver no geral, porque tem um sinônimo que Sirtulantes usa, isso é, o contexto do universo, que a verdade ela é única e imutável. E todas que surgem em distorção do bem é o mal. É a distorção do bem, é a distorção da verdade. E eu carrego essa filosofia de vida comigo, né? Não no sentido da ética moral, tá? A ética moral pra mim é uma coisa diferente, tá? No conceito do universo, do estudo, sim. A verdade, ela é única, universal. E o mal é aquilo que distorce ela. É aquilo que é uma interpretação após. Poderíamos colocar Immanuel Kant, mas não vamos fazer isso. Então, enfim, a curiosidade ela é uma coisa completamente diferente. E depois eu comecei a estudar porque eu senti a curiosidade, mudou muita coisa pra mim, muita. E um dos fatores que o Sirtulantes fala, nos 17 preceitos, né, que tem o básico, né, tipo, solidão, o que é o homem, o que você faz com o homem, quem que é o homem e tal, mas uma das partes mais interessantes desse livro é que para você ser intelectual, é você transformar o conhecimento que você tem, não é você chegar lá, ter o conhecimento, reter e foda-se, até porque Nietzsche também argumenta que isso é ruim, tipo, pra que você vai ficar guardando informação, você é uma máquina, porra, tá ligado? Tipo, você vai pegar um puta conhecimento foda e a única coisa que você vai fazer fazer uma provinha aqui e tá suave. Mano, não gasta essa energia, pelo amor de Deus. Usa esse conhecimento pra alguma coisa da hora, transforma o conteúdo. E é isso que Sirtulantes, ele... a maior lição do livro, né? Estudo é uma forma de você resolver esses problemas internos também, porque quanto mais você estuda, mais você tem o foco, mais você consegue desenvolver a si mesmo como pessoa, um caráter, uma personalidade mesmo. Como que você vai falar que você tem personalidade se a única coisa que você faz é reter informação, você não transforma, você não tem um olhar crítico? Que nesse momento que eu estou desenvolvendo um negócio extremamente complexo, eu estou evoluindo a minha capacidade de interpretação, eu estou evoluindo eu como ser humano, porque eu não sou um ego sem nada, eu sou um ego com profundidade, eu existo de alguma forma, tem uma coisa que eu gosto, é o hobby de fazer a coisa, é o prazer pela busca, entendeu? E aí você vem lá, você estuda horas e horas pra chegar ali só pra fazer uma prova. Não, cara, sai dessa merda, cara, sai dessa merda. Faz assim, pega o estudo e transforma ele, não simplesmente ler e é isso, tá ligado? Só pra colocar numa prova, isso é medíocre, isso é o que a maioria faz. Não seja que nem a maioria, seja acima delas, não no sentido orgulhoso, mas porque você pode ser muito mais, cara. Por que você vai ir atrás de um conteúdo simplesmente para reter, para ser um ser humano superficial? Por quê? Agora, explicando um pouquinho sobre a neurociência, né? Como que funciona a neurociência no estudo? Assim, de forma bem resumida, vamos lá, né? Para resumir isso daqui, né? Eu falei muita merda no início, né? Mas a neurociência, ela consegue explicar como que isso funciona. Primeiramente, os neurônios eles têm uma capacidade de guardar informações. Isso é feito pelo hipocampo, entorhinal, perinal, e eles fazem guardar tudo de informação. Muitos usam o conceito de autenticidade, né? O que é ser autêntico, né? Autêntico, ele é uma coisa que não é imutável, é uma coisa que ela é imutável, entende? Para mim, o ser humano ele é uma coisa que não existe o ser em essência, não existe o ser, né? Eu acho que existe quem você é. E depois vir a ser, né? Por isso que eu acredito muito em Nietzsche quando ele fala sobre você estar em constante mudança, né? A transvalorização de valores, por assim em diante. E a neuroplasticidade é exatamente isso.
nada continua igual no cérebro humano. Primeiro ponto, o cérebro humano ele muda por conta da natureza primitiva nossa. Ele muda. Sim, por exemplo, um hábito, você pode começar a fazer um hábito novo e parar um hábito como a pornografia, por exemplo, você pode parar. Porque os gânglios da base, apesar de eles terem um raciocínio de, por exemplo, você começar e o núcleo de accumbens vai fazer isso, né, vai fazer você ter vontade de fazer de novo, substância negra vai lá fazer, eles fazem isso. Porém, se você conscientemente fazer uma outra coisa nesse meio período, você consegue, nessa dopamina que vai gerando, né, você consegue mudar o seu padrão. Você começa a mudar. Isso acontece, isso é normal. A neuroplasticidade existe até o que você vai amadurecendo, entendeu? Dos 20 até os 25 anos, na parte do cérebro você desenvolve, você muda muito a opinião. Eu mudo muito a opinião. E nessa parte da vida, o seu cérebro ainda está se formando. Então até os 25 anos você está se formando ainda. Você nem está formado ainda, você é um feto, você é um merda. Você está em constante mudança. Aí a sua constante mudança é reter informação. Você não transforma, você não cria personalidade, e aí você muda, só que sem realmente mudar. Porque a única coisa que muda é o status fisiológico seu. Por exemplo, seus neurônios mudando por natureza, os seus hábitos mudando, suas vontades ali, independentes à vontade, ao que você sente vontade de fazer, né? E você continua a mesma pessoa medíocre. Porque você estuda um monte de coisa, você quer ser o cara mais foda do mundo, mas não tem a porra de um olhar crítico, você não reter porra de informação nenhuma, porque o seu objetivo é extrínseco. Seu único motivo é chegar, pegar aquele conteúdo e passar na prova. Você não entende o conteúdo, você não entende o que ele significa, você não entende o que você pode fazer com ele. Então, você só vai mudar de maneira fisiológica. Você vai ter um pau maior, mas a mente, a pequena plasticidade vai mudar, seus grupos de neurônios vão se fortificar e você, o intelecto, você, a razão, você, a sua consciência, você vai ser a mesma coisa que foi há anos atrás, porque você só retém informação, você não transforma, você não tem um olhar crítico, e você vai ser o mesmo cara medíocre que sempre foi. Talvez as experiências mudem, porque a experiência ela muda também a neuroplasticidade, mas elas vêm por necessidade. Você nunca mudou porque você quis ser melhor, é porque veio a necessidade e você se tornou melhor, não porque você, por consciência, se tornou melhor. E aí, como você pode falar que você é livre? Bom, eu falei muita merda, tá? Mas eu acho que é importante esse vídeo porque o conhecimento não é pra você chegar lá e reter informação. Pelo menos pra mim eu mudei bastante minha opinião sobre isso. Não é sobre você pincelar um assunto e só pra responder numa prova pro vestibular. Sim, é muito importante, eu não vou mentir que é interessante, não tô falando que você não estudar e fazer isso, mas, porra, olha a energia que você gasta para entender certos conceitos, por exemplo, da física, da química, da biologia, e, porra, nada, isso, tá ligado? Você só vai responder uma prova e é isso, você usou todo o seu potencial para ser um merda. E como eu falei, com a neuroplasticidade, você vai estar mudando, seu corpo vai estar mudando, e você, racionalmente falando, é a mesma pessoa de 50 anos atrás. A não ser que as experiências te moldem a ser algo, mas seja algo por conta própria, sabe? Tenha liberdade por conta própria. É sério que, tipo, você só vai mudar por conta de experiência, você não vai mudar porque você quer ser uma pessoa melhor, porque você quer evoluir. O seu único propósito de vida é reter informação. Você não tem olhar crítico, não tem a capacidade de construir uma base em cima do que você realmente acredita ou não. E sabe qual é o mais interessante? Porque eu estou estudando muito sobre todas as áreas da ciência biológica, vamos dizer assim. Desde célula, da mitose, por exemplo, da meiose. Eu estou estudando sobre neurociência, psicologia, filosofia, entendeu? Eu tô lendo Sartre agora e eu tô achando do caralho. Eu tava estudando metabolismo, porque eu tô fazendo faculdade ou não também, e eu não quero chegar lá na faculdade e simplesmente chegar e só ficar retendo informação, não, eu quero transformar elas, entendeu? Em algo único que me faz ser o Gabriel que vocês conhecem, o Gabriel babaca, pau no cu. Esse cara só existe porque ele tem um olhar crítico, ele transforma o que ele vê, ele transforma aquilo na opinião dele, não porque ele leu e reteu a informação, mas porque ele olhou e criticou, ele pensou sobre, entendeu? Se a sua base é só reter informação, você é tão superficial quanto todas as pessoas que existem no mundo, se você não transforma as informações. E todas essas práticas, todas essas teorias que eu falei aqui, essas informações que eu joguei, elas são essenciais para a minha teoria da psicologia. Sim, são essenciais. A mente é uma entropia e uma negentropia.
São termos da termodinâmica e funcionam muito bem para o que eu quero explicar, da neurociência, entendeu? Eu gosto muito de estudar isso e eu consigo compreender melhor quando eu estudo outras partes também. Então, a verdade ela é bem fragmentada na real, né? Sertilanges ele fala sobre isso, a verdade ela é fragmentada e todas as áreas elas se aprofundam de alguma forma. Não dá para você só estudar um tema, uma área específica, achar que a outra não influencia. A neurociência influencia a psicologia influencia a filosofia, assim por diante. Então, mantenha, e esse é o principal desse vídeo, mantenha o estudo como uma forma de você ser melhor, uma pessoa muito mais foda do que simplesmente uma máquina de reter informação para responder uma prova medíocre, entendeu? Porque a prova é importante, com toda certeza, porém o que é mais importante? Você mesmo, uma pessoa com personalidade e olhar crítico com profundidade. É isso.